Oi pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Que nós possamos agradecer muito a Deus esse dia abençoado, radiante, né? Esse dia maravilhoso, que a gente possa aproveitar essas primeiras horas do dia para enriquecer o nosso espírito, o nosso coração de conhecimento, de entendimento, porque a gente sempre fala isso, né? E é verdade, é o entendimento, é a sabedoria que vai fazer com que a gente consiga trilhar com mais segurança, né? Observando o grande aprendizado da vida e procurando melhorar o nosso coração. E dessa forma, de alguma forma, né, a gente tentando ser exemplo às outras pessoas, porque nós estamos aqui não somente para aprender, a gente às vezes esquece disso. E a gente se acha tão pequeno que a gente acha que a gente não tem capacidade de ensinar. Muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender e aquilo que a gente aprende é compartilhar com as pessoas. Quer seja as pessoas que fazem parte da nossa família, nosso seio doméstico, ou as pessoas que nós nos relacionamos, onde quer que a gente esteja, né? Então esse conhecimento que a gente adquire aqui, essa sustentação espiritual, porque não é só o conhecimento, é essa energia que vai lenta e gradativamente nos estabilizando, fazer parte desse trabalho, né? Que a gente possa sair daqui e levar lá fora para poder dividir com as pessoas. Então nós somos muito felizes por isso, né? Porque encontramos essa realidade, esse entendimento da vida. A vida ela é sempre uma troca. A pessoa, quando ela coloca isso dentro do seu íntimo, do seu coração, a vida fica muito mais fácil. Porque a vida é sempre uma troca. Tem dias que nós estamos bem e nós doamos. Tem dias que nós não estamos muito bem e precisamos de alguém que nos acolha de alguma forma. Então é isso, né? É essa caminhada. Então que a gente possa nesse momento tranquilizar o nosso coração com esse sentimento de reverência, de gratidão a Deus pela vida, procurar sentir esse ambiente que foi preparado adequadamente para que nós pudéssemos ser recebidos da melhor forma possível, perceber e sentir os benfeitores espirituais que já estão atuando, trabalhando, se movimentando, para que toda essa energia seja canalizada aos corações necessitados, onde quer que estejam. Que nós possamos acolher também o coração do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se coloca como intermediário da espiritualidade para trazer a todos nós esclarecimento, orientação e ensinamento do Evangelho. Que essa paz que nós sentimos, que esse bem que nos abraça nesse momento, possa permanecer em nós e possamos, ao sair daqui, levar a certeza de que dias melhores virão. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e abençoe a nossa reunião dessa manhã. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Muita alegria que a gente está retornando aqui, mais um domingo, né? E eu sempre falo que existe uma preocupação, né? De quando a gente está se preparando para fazer o Evangelho, né? De não colocar posições pessoais, né? Mas seguir o que os ensinamentos nos mostram, até porque eu agradeço muito o exercício da mediunidade, porque o plano espiritual fala, né, que quanto mais eu tenho que trabalhar, né, em prol, né, dos outros, em prol da caridade, né, em prol de externar os ensinamentos do mestre, é que eu tenho tanto débito lá de trás que eu preciso, né, fazer isso para quitar meus débitos. Quer dizer, não é um privilégio, não, é uma obrigação, né? Então é muito importante, né, a responsabilidade que a gente tem também e de fazer, né, com que todos nós, ao ouvirmos, né, independente de quem está falando, a gente assimilar, que muitas vezes nós precisamos de ouvir aquilo, né? Já está programado para isso, né? Então hoje eu escolhi para nós conversarmos sobre a fé. Não é exatamente sobre a fé, mas sobre a demonstração de fé. Como é que nós demonstramos a nossa fé? Nós temos que demonstrar para cada um de nós, né?
que só interessa a mim, a minha fé. Não interessa eu externar isso para os outros, né? A menos que seja no intuito de ajudar, e tudo de incentivar, né? De dar uma força para aquela pessoa que está desacreditada e precisa, né? De um reforço da fé. Mas é sobre a demonstração da fé. E para mim, né? De todas essas passagens do Mestre que estão citadas nos seus evangelhos, uma das maiores demonstrações de fé está em São Lucas, né? No capítulo 8º, né? Parágrafo 46. Aqui ele diz o seguinte: Jesus, palavras do Mestre: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Então está em São Lucas essa citação dele: alguém me tocou. Então, quem é essa pessoa que tocou Jesus? E ele, no momento, sentiu que dele saiu uma força muito grande, um poder muito grande para aquela pessoa. Quem tocou o Mestre foi uma mulher hemorrágica, uma mulher que sofria há 12 anos, né, de hemorragia ininterrupta. Imagine, né, o sofrimento dessa mulher, né, esses 12 anos que havia gasto tudo que tinha em médico, remédio, e não conseguiu ser curada. Então, ela tinha muita fé em procurar Jesus, né? E ela então, além dessas dores, das cólicas, havia um problema muito sério naquela época, né? Um preconceito muito grande, que as mulheres, quando estavam no ciclo menstrual, elas eram consideradas espiritualmente impuras, e elas não podiam nem serem tocadas por ninguém, nem tocar ninguém. Imagine, né, o sofrimento tanto físico quanto sofrimento moral dessa mulher. E ela então acreditava que ela precisava tocar nas vestes de Jesus. E ela saiu de casa com aquela dor toda, com aquela hemorragia, e como sempre Jesus caminhava com uma multidão enorme em torno dele, né? E ela foi entrando pela multidão, conseguiu chegar no Mestre, sem que ele a visse e nem falou nada. E ela tocou com as mãos na barra da roupa de Jesus. Imediatamente o corrimento de sangue dela parou na hora que ela tocou, né? E aí 12 anos de sofrimento ali praticamente terminaram em 12 segundos que ela teve contato com Jesus. Foi quando, nesse momento, Jesus fala e afirma: alguém o havia tocado, pois que sentiu dele, né, um desprendimento de força e poder, né? Então ela se apresentou a Jesus, disse o porquê que ela estava ali, porquê que ela tinha tocado as vestes de Jesus, né? E que tinha sido curada, né? Ela comentou. Aí Jesus falou: minha filha, você sarou porque teve fé. Sarou porque teve fé. Vá em paz. Então, por que aquela mulher, né, ao tocar o Mestre com as mãos, ela conseguiu um milagre, né, uma cura tão prodigiosa? Não foi pelo simples ato de colocar as mãos nas vestes de Jesus, né? E Jesus não disse para ela que ela foi curada porque o tocou. Não, ele diz que ela foi curada pela fé que ela tinha, né? Pela a esperança, né? Acreditava que ao tocar no Mestre, ela iria ser curada, né?
A fé é um sentimento de confiança que a gente tem, né? E a fé, ela se externa em qualquer coisa que a gente faça, né? Ela vai aparecer, né? Então, é um sentimento interno, é uma confiança que nós temos, né? Em Deus, porque vai nos ajudar, e em confiança a nós mesmos, que nós seremos capazes de conseguir aquilo, né? Na cura importa muito mais, né? O que nós fazemos interiormente e não o que nós fazemos externamente. Quando aquela mulher tocou as vestes do mestre, não foram só as mãos dela que tocaram o mestre, ela tocou com a alma dela, ela tocou o coração do mestre, e aí ela absorveu toda aquela energia, todo aquele amor que o mestre tinha e tem, né, até hoje, né? Então, se aquela mulher tivesse tocado as vestes de Jesus, como tocou, sem nenhuma fé, ela não teria sido curada, não tem adiantado. O que curou, como Jesus mesmo disse, foi a fé que ela tinha. E ela nos ensina muito isso, né? De ter a fé. E ela procurou Jesus. Ela não esperou que Jesus fosse na casa dela. Ela saiu desesperada de casa com aquela hemorragia e foi atrás do mestre. Conseguiu furar aquela multidão, aquela dificuldade, e tocou o mestre. Porque ela acreditava que não precisava falar previamente com Jesus sobre isso. Que não precisava que ele a visse. Ela achava que bastava tocar nas vestes de Jesus. E que foi exatamente o que aconteceu, né? Então, nós precisamos aprender com essa mulher a procurar Jesus, né? Ter contato com Jesus, não ficarmos distantes dele, porque muitas vezes nós nos distanciamos do mestre, né? Quando nós estamos bem, quando está tudo correndo bem em nossa vida, nós nem nos lembramos. Mas na hora que a gente está com um probleminha, que, como falar, o calo está doendo, a gente procura o mestre. Ele nunca vai nos procurar. Ele vai estar sempre à disposição para que a gente o procure. É isso. E foi o que essa mulher fez, né? Essa mulher se curou pelos canais condutores da fé, né? Quando ela se ligou a essa fonte amorosa que Jesus tem para todos nós, né? E alimentou-se dessa energia que Jesus colocou no momento e tocou a alma dessa mulher com fé, senão não acontecia. Então, é importante que a gente tenha fé sempre, acreditar sempre que alguma coisa melhor vai acontecer. Fé na oração, podemos acreditar que realmente a oração é importante. Fé no pedir as coisas, acreditando que nós vamos ser atendidos, né? Implorar a Jesus, porque a nossa situação vai ser sempre inferior. Nós já estamos pedindo, então nós imploramos ao Mestre para que Ele consiga o que nós precisamos, clamar o que eu preciso. Mas a fé sem obras, né? A fé que não faz o ser humano se tornar uma pessoa melhor, não faz a criatura mudar o seu interior, né? Não faz a criatura compreender, entender os outros, aceitá-los, não adianta nada. Uma fé sem obras é como um jardim sem flores, não tem graça. Então nós precisamos, né, fazer alguma coisa. Então o que nós precisamos para ter fé? Juntar, né, com a fé nós colocarmos as nossas mãos a serviço do bem, mudarmos os nossos sentimentos,
né? Transformarmos nossas disposições íntimas que nós temos e que muitas vezes nós não externamos ela, não colocamos para fora, mas precisamos modificar. E nós procurar semear, né, uma semente boa, mesmo que a gente esteja passando por momentos de crise, por dificuldade, não importa naquele momento, porque nós não sabemos o que nos reserva o amanhã. Então nós temos que fazer naquela hora, naquele momento, né? O amanhã só a Deus pertence, então nós não podemos, né? Mas nós podemos mudar tudo se nós quisermos, como sempre estamos falando aqui. Nós temos essa possibilidade desde que tenhamos fé, né? A ação do amor, nada é definitivo, apenas a morte, essa sim, a única coisa definitiva. E nós podemos mudar, né, o nosso amanhã através das nossas atitudes de hoje. Então nós mudamos amanhã, conforme nós agimos hoje, né? E que então, gente, que o exemplo dessa mulher heróica que foi, né, possa animar a nossa fé, né? Para que a gente também possa procurar entrar em contato com o Mestre, né? Entrar em contato tocar os ensinamentos sublimes que ele deixou para nós no Evangelho. Isso significa também tocar no Mestre, né? Alimentar do seu amor, que é imenso, né? Não tem tamanho e é infinito, jamais vai nos deixar. Para quê? Para que a partir dessa ligação com Cristo nós possamos entrar num clima de paz e harmonia, no qual toda a cura que eu necessito, ela vai se realizar sempre de dentro para fora. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora que eu vou conseguir a minha cura, baseado na fé que eu tenho. Quanto maior a minha fé, mais rápido vai ser a cura dos meus problemas, que não necessariamente podem ser problemas físicos, podem ser problemas espirituais, problemas mentais, né, que nos causam doenças físicas. Então, a fé é muito importante. Então, vamos levantar, né, desse desespero que muitas vezes nos abate muito, porque nós chegamos num ponto que a gente acha que não vai conseguir nada, aí entra em desespero, não é? E aí, isso aí é pior ainda, né? Vamos fazer algo, qualquer coisa, em favor da nossa mudança e do nosso progresso, né? Não vamos ficar contando as dificuldades que vão aparecer na nossa vida. Não, vamos nos mirar nas soluções que nós desejamos e cremos que vão acontecer, porque isso é uma demonstração de fé, né? É isso que mostra, né? E se nós não conseguimos andar, se nós não conseguimos levantar, como quando nós sentimos que estamos sem chão, né? Sumiu tudo por causa dos problemas que a gente tem constantemente, né? Vamos lembrar dessa mulher enferma que saiu de casa atrás do Mestre, naquela situação de sofrimento, para ser curada. E foi curada, justamente como mesmo Jesus falou, pela sua fé, né? E não vamos ficar largados, parados nessa inércia que nos inibe de tomar uma iniciativa, né? Por quê? Porque ainda hoje Jesus, ele está esperando ser tocados por nós. Então isso é muito importante. Vamos sempre pensar nisso, em Jesus, e acreditar, né? Então a nossa fé, ela aparece ou apareceu lá em cima,
onde nós estávamos nos preparando para reencarnar. Porque lá, quando nós assumimos aqueles compromissos, né, do que faríamos aqui, né, para melhorar o nosso espírito, para evoluirmos espiritualmente, eu já tinha fé daquilo que eu prometi que eu ia conseguir. Então, nós vamos ter sempre ajuda para conseguir. Eu mesmo lá em cima acreditei. Então, por que eu vou desacreditar agora? Então, a gente tem que entrar no nosso íntimo e ver e dizer que não, você não está sozinho. Você tem ajuda espiritual sempre. Por quê? Porque essa oportunidade que Deus nos dá constantemente de reencarnarmos para melhorarmos, não é para sofrermos, não. O sofrimento faz parte da minha evolução, porque sou eu que crio as minhas dificuldades, né? Os meus problemas são criados por mim mesmo. E só eu posso resolvê-los. Não adianta, ninguém vai resolver meus problemas, como também não vou pedir e não consigo resolver os problemas de ninguém. Eu tenho que ter a fé suficiente, a confiança suficiente que Deus vai me ajudar, e eu só chego a Deus através do Mestre. Ele já falou isso no seu Evangelho. Para chegar ao Pai, tem que passar por mim. Então ele está sempre do nosso lado, esperando que eu toque nele para que ele resolva os meus problemas, né? Resolva todas essas agonias que muitas vezes eu tenho. Então, gente, que a gente tenha fé, né? Que é isso que eu quis trazer para todos nós aqui, que não desanimemos, não, que cada dia seja melhor do que o anterior. E que o amanhã vai ser melhor que hoje. Vamos sempre caminhar com otimismo, porque isso é que é uma demonstração de fé. Eu acredito na minha capacidade, eu acredito na ajuda do plano espiritual. Nunca vou estar sozinho. Então, era isso que eu queria ter trazido para que a gente, né, reflita, né, e tente, né, fazer com que a nossa existência seja conforme Deus programou, uma existência feliz. Que essas coisas ruins, como também as boas, elas são passageiras, elas vão passar. O importante é nós vivermos o momento, acreditarmos no melhor no futuro, para que realmente a gente tenha uma existência feliz, né? Então, que Jesus aceite o nosso toque, porque vai aceitar sempre, né? E que Ele continue iluminando os nossos passos nessa longa caminhada terrena que nós temos, né? Nessa escola da vida que estamos aqui para aprender. Que assim seja. Muito obrigado. Nós vamos então agradecendo imensamente as palavras esclarecedoras trazidas pelo Evangelho dessa manhã. E a espiritualidade nos convoca mais uma vez para que nós possamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, respirar tranquilamente, procurar perceber e sentir os eflúvios benéficos dessas energias pulsantes nesse ambiente acolhedor. Que nós possamos nesse momento agasalhar pensamentos de alegria, de paz, nos recordando de momentos felizes da nossa caminhada, das pessoas que nos amam, das pessoas que nos abraçam, das imensas possibilidades que todos nós temos
de levar adiante a oportunidade de engrandecer o nosso espírito. E diante dessa energia tão salutar, que nós possamos projetar do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, aquilo que de melhor nós possuímos, para que a espiritualidade nesse momento consiga canalizar todos esses eflúvios do bem, para atingir o coração daqueles que se encontram em desespero, aqueles que estão aflitos, angustiados, entristecidos, aqueles que estão com pensamentos de autodestruição, aqueles que não acreditam em si mesmo e que estão completamente distanciados desse grandioso ensinamento dessa manhã, da fé, da esperança em dias melhores e da confiança maior. Que nós possamos, Jesus, mesmo diante da nossa pequenez, envolver todas essas almas e todos esses corações com a nossa luz, que ainda é pequenina, mas que o nosso desejo e o nosso sentimento seja grandioso e verdadeiro. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos e esses instantes em que nós percebemos que recebemos não somente a lição necessária ao nosso espírito, mas acima de tudo, o medicamento, os eflúvios necessários para que a gente possa se fortalecer e continuar. Gratidão eterna, Senhor, por tudo aquilo que a vida nos proporciona. Obrigado, Senhor, por esses mentores e esses amigos iluminados que vieram de regiões tão distantes trazer a todos nós o seu carinho, o seu abraço fraternal e amigo. Agradecer a essas almas mesmo necessitadas que vieram de regiões de sofrimento, colher os apontamentos e os ensinamentos do Evangelho também. Que possamos todos nós, num só pensamento, num só sentimento, reverenciar ao nosso Pai amantíssimo, o Criador da vida, fonte misericordiosa de luz e de amor. Que nós possamos estar sempre envolvidos nessa energia que nos mantém, que nos assiste e que nos conduz para o amanhã. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, e que possamos sair daqui, desse ambiente, desse templo de oração, levando em nosso coração todos esses eflúvios, essas energias, para que de alguma forma possamos compartilhar com aqueles que convivem conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.